Vou Te Dizer, o podcast do Instituto PG. Bem-vindos ao Vou Te Dizer, o podcast do Instituto PG. Hoje estamos aqui com o elder Daniel Martim Piros, que atualmente é 70 de área, e sua esposa, a irmã Suzana Generoso Piros. São casados há 28 anos, possuem 4 filhos, um genro, uma nora e uma neta, Elisa. Respondem pra gente a pergunta: quem é o avô mais babão? Levanta a mão primeiro, quem conseguir. É certo. Mas estar aqui com vocês, é ótimo estar com vocês aqui, né? Só para dizer, eu sou irmão do Fábio Piros, que foi diretor deste instituto, né? E ela é irmã do João Generoso, que é conselheiro da Estaca Ponta Grossa, Campos Gerais. Campos Gerais. Isso. É isso aí, muito bom. Então já tem família, tem amigos aqui, tá todo mundo entrelaçado aqui, certo? Um pouquinho mais sobre eles. O elder, ele é formado em ciência da computação e tem um MBA em gestão industrial. E a irmã, ela é estudante de psicologia. Em breve será uma psicóloga. Então, irmãos, estamos cheios de perguntas aqui. Os jovens do Instituto PG fizeram muitas perguntas, estão curiosos, né? Porque a ilustre presença aqui de um casal 70 de área, vamos dizer assim. A primeira pergunta da nossa conversa vai ser: como você descobriu que você ia ser chamado um 70? Como que foi? O senhor recebeu uma ligação? Foi uma surpresa? Recebeu uma carta? Como é que foi? Conta pra gente como foi pra vocês dois, a surpresa, e como que isso está impactando a vida de vocês. Conta lá. Bom, foi uma grande surpresa, né? Porque nós estávamos servindo na missão Brasil-Goiânia, né? Nós servimos de 2019 a 2022. E aí você me ajuda a não errar. Bom, eu não sou muito bom de datas, mas no final da missão, acho que no último semestre foi, ou um pouquinho antes, novembro, alguma coisa assim, né, de 2021, nós recebemos uma ligação da presidência diária nos chamando para ir até São Paulo para ter uma entrevista, né, com o presidente da área. A gente achou que era, né, bom, ou fizemos alguma coisa errada, né, levar um puxão de orelha. Levar um puxão de orelha, ou, sei, algum treinamento, não sei, né, a gente foi, você está na missão, né, então você tem uma proximidade maior, né, com presença diária, um contato mais próximo, né? Foi assim, não foi? E aí nós chegamos lá e... Ele foi entrevistado primeiro. Pela presidência da área. Pelo Elder Parrella, que é o presidente, Parrella, né? certo. E aí depois eu fui convidada a entrar na sala e aí fez algumas perguntas. Aí deixa eu abrir um parênteses, né? Eu fui entrevistada, ela foi entrada na sala. E aí a principal entrevista foi com ela. Ah, foi com ela. É mais ou menos assim. Aqui durou mais tempo. Confirma aí, né? Confirma aí se esse cidadão é bom mesmo. Isso é bom mesmo, né? Se é direito. Não, bom não, né? Porque bom só tem um, mas se ele tá, né, no caminho, né? E aí nossa, na verdade, pra gente, pelo menos foi assim, a gente recebeu uma carta, ele entregou uma carta que vem da primeira presidência e lá está o chamado. Já tem o chamado. Já está o chamado lá e aí você aceita, como qualquer chamado na igreja, né? Ou você aceita ou não aceita. A gente decidiu que é sempre bom já... Deixa eu esclarecer. O chamado Bacana. é meu, né? Não fomos chamados, certo. né? Nós somos chamados como casal, é óbvio, porque os chamados na igreja são assim, né? Um apoiando o outro, né? Lógico, sem dúvida alguma, né? Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês jovens, né? Quando recebemos um chamado, né? Bispo, presidente de estaca, presidente de o que for, né? Em que precise ser casado, né? A irmã é que faz toda a diferença, a esposa, né? Então, apesar que o chamado foi feito a mim, né? Foi estendido o chamado, a carta assinada pelo presidente Nelson, chamando para servir no... Então já veio de Salt Lake, me veio que já chamando vocês. Já veio um chamado aí feito. O presidente da área só fez uma entrevista confirmando certinho se vocês aceitariam ou não. Exatamente. Bacana, isso é uma curiosidade, né? Normalmente a gente não sabe como que é feito o chamado 70 de área. Interessante, o pessoal vai gostar. É porque a esposa, eles sempre vão perguntar se a esposa apoia, entendeu? Se a esposa... Porque é isso que ele está dizendo, o chamado para um bispo é para ele, mas vai perguntar para a esposa, porque se ele não estiver ali do lado, não tem como ele servir. Se a esposa não apoiar, é difícil exercer o chamado, né? E o homem é chamado por causa da esposa. Isso é uma coisa bem clara mesmo, né? Você recebe um chamado na igreja por causa da esposa que você tem. Isso é verdade. Isso é óbvio, entende? Então... Mas... Bom, já que estamos falando de esposa aqui, estamos curiosos porque a irmã agora ficou lá no patamar, né? A gente vê que a irmã é muito boa. Como que vocês se conheceram? Como que foi? Conte pra gente a sua versão, não do Elder. Como que foi o namoro?
Conta lá, como foi lá? Não, a gente era da mesma estaca, a gente cresceu assim na mesma estaca, a gente conheceu a igreja mais ou menos na mesma época. Eu tinha 5 anos, ele tinha 4 anos, mas a gente cresceu lá na estaca, só que realmente viemos nos conhecer na época da adolescência. E aí, a antiga estaca São Paulo Oeste, né? Exatamente. Ó, São Paulo Oeste, dá um like no vídeo, hein? Que não existe mais. Então, São Paulo agora Sul. não dá mais like no vídeo. Agora é São Paulo Oeste, é São Paulo Sul, Parque Bristo, Jardim da Saúde, Diadema, foi? Piratininga, tem um monte de estaca lá, né? Mas era muito grande a estaca. Mas naquela época tinha conferências de carnaval, não tinha acampamento. Certo, entendi. Tinha pessoais. Não isso aí é século passado. Aí a gente estava lá e caímos no mesmo grupo. Então quando você cai no grupo de alguém que você fala, não conheço ninguém. Já desconfia, grupo, né? Já nem reclama, porque pode estar ali a oportunidade. Aí, viu, galera? Ali Viu? é o negócio. E aí a gente se conheceu, porque, enfim, e aí a gente teve aquele ano que a gente era muito amigo, estava sempre em atividade. Quando eu fiz 16 anos, a gente começou a namorar. 16 anos, certo? Sim, ó. Ó, cumprindo o para-vigor de juventude, olha aí, ó. E aí a gente... Mas tinha um climinha antes dos A 16. gente tá se conhecendo. Ela me dava uns bombonzinhos. Ai, viu, ó, né? viu, Sonho de bombonzinho. valsa. Ela dava bombonzinho? Ela dava Olha aí, bombonzinho. Ela foi esperta. E aí ele foi pra missão depois de um ano que a gente namorava. E depois de 2 anos, né, da missão, quando ele voltou, a gente casou depois de um ano que você tinha retornado, né? Então, entre todo esse namoro aí, acabou dando 4 anos. Foi duro por causa esperar da ele na missão? Foi difícil, mas valeu a pena, Tem algum né? conselho para as Olha moças? aqui, Não tinha WhatsApp, não tinha... Só carta. Só carta no papel, que às vezes não chegava. Às vezes o correio... ó. Olha, o meu conselho é o seguinte. Olá, moças. Meu conselho é o seguinte. Guarda os mandamentos. Tenha foco. Sempre pense, ó, vale a pena? Se vale a pena você ficar esperando alguém, esteja focado, mas esteja aberto a conhecer pessoas, a fazer amizades. Né? Porque a gente não está garantido. Não tá fechado, não tá né? fechado o negócio. Mas sempre pensa nisso. E eu acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer nesse processo, que é a revelação pessoal, né? Se você sente, se você ora e o Senhor te fala para você fazer aquilo, confie e faz. Por mais difícil que seja. Agora é interessante isso que ela está falando, porque nós servimos como casal presente de missão, Isso, né? em Goiânia, aí, né? A gente serve do outro lado, né? E a gente também fala muito para os jovens, né? Olha, se a gente poderia dar um conselho assim, não namora não, vai para a missão primeiro, faz a missão, depois volta e aí... A mente aberta. Né? Aí você conhece, enfim, né? Porque hoje o mundo é diferente hoje, né? Nós estamos falando de coisa de 30 anos atrás. Diferente, né? Hoje é completamente diferente, tecnologia, acesso, informação, tal, né? Muito rápido, né? Então, a gente tem esse conselho também, né? Os rapazes vão para a missão com 18 anos. Muito Sério? jovens, Eles né? iam com 19, Você né? foi com 19 naquela época. Então, e para eu fazer missão, se eu quisesse fazer missão na época, era só com 21. Então, era também uma situação diferente. Hoje, não, as moças estão indo também muito mais. Idade, praticamente. Né? Exatamente. Então, é verdade isso. Bom, para aqueles que não sabem, eles serviram como casal presente de missão em Goiânia, no ano de 2019 a 2022. Então, missionários, dê um like no vídeo aí, segue a gente. Instituto Vou Te Dizer, certo? A respeito do assunto de presente de missão, a senhora esperou vir na missão, então essa pergunta vai ser um pouco mais direcionada para ele. O senhor já esteve do lado de um missionário, sendo elder, lá batendo porta, falando com as pessoas na rua, mas também já esteve do lado como presidente de missão. Quando você era missionário, você via seu presidente de missão. Alguns anos depois, você era o presidente de missão. Como que foi para você tá nesse outro lado da cadeira? Daí você via os missionários, você já passou por que eles passavam, você sabe como eles te enxergavam. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Foi fantástico. E aí eu penso uma coisa também, né? Muitas vezes a gente está num momento da vida, por exemplo, jovem, né? E estou lá na missão, e, enfim. Eu servi missão Manaus, quando era Manaus e Belém juntas, né? Tive 2 presidentes, Elder Costa, que foi autoridade geral, e o presidente Francescone. Enfim. E a gente passa por situações da juventude, mas tudo é preparação para o que vem depois, sabe? Quando eu botei o pé na missão, quando nós chegamos na missão, botamos o pé na missão, eu lembro que no primeiro dia nós encontramos os assistentes, né? Fizemos uma reunião com o staff, com os assistentes e tal, e aí falou assim, a gente quer visitar a casa de vocês, né? E depois a gente quer sair para ensinar com vocês. E foi esse nosso primeiro dia de missão. Não sei se nós ensinamos no primeiro dia. Já foi pro trabalho. Já fomos pro trabalho, né? E chegamos na casa e é assim, né? A notícia corre, né? Chegaram chegando. Tá visitando a casa. Tá visitando a casa já. A gente sabe como é complicado, né? E ela já mostrou o que veio, né? A que veio, né? Que já apresentou lá um relatório para eles e tal, né? Tem que fazer isso.
Mas foi muito bom. Agora, eu não posso deixar de lembrar que eu fui preparado para isso. Eu servi missão, eu tive a oportunidade de ser líder na missão também, líder missionário, né? E os meus 2 presidentes tinham muita abertura, eles davam muito abertura para a gente aprender, conhecer. Eu participei de muitas coisas na missão, acho que como a maioria dos missionários participa, né? Líderes de zona, de distrito e tal, né? Então, essas oportunidades de liderança, de treinamento, então... Vai moldando, né? Eu estou falando para jovens que vão para a missão, os que já foram e voltaram já sabem, né? Já passaram por isso, mas aqueles que vão, vai ter um dia que você vai ser convidado pelo teu presidente de missão para dirigir uma reunião em que está presidindo uma autoridade geral, um apóstolo. É treinamento. É treinamento para a vida, para o que você vai fazer depois. Então, quando eu cheguei na missão, eu vim já um pouco mais treinado, né? Claro que era outra realidade, né? Que eu ficava segurando, minha vontade era pegar, ir para a rua e bater porta, mas eu tinha que cuidar da missão também, então você tem que equilibrar isso daí. Tem o seu momento, né? Mas foi fantástico. E nós tivemos o período da pandemia. Né? Então, verdade. Em março de 2020... Liderou os missionários na pandemia. E isso foi algo interessante, porque aí foi uma missão completamente diferente. Aí eu não sabia. Foi surpresa, hein? Aí é como se eu não tivesse feito missão. Entende? Porque veio o negócio assim, pô, e agora o que nós vamos fazer? Né? Tecnologia, eu não sou das mídias sociais, não tenho mídias sociais, né? Mali tem um e-mail e um... Só o WhatsApp, ali. E um WhatsApp, né? Mas, enfim, a missão teve que ser recriada e refeita, e aí foi essa experiência rica para mim, pelo menos, né? Porque eu tive 2 bênçãos. Pegar a bagagem que eu tive como jovem missionário e trazer um pouco dela com aquela vontade, né? E vamos lá e tal. E também ter a oportunidade de começar do zero. Aprender de novo. Aprendendo de novo e fazer a coisa de novo. Interessante, então, né? Acho que eu posso resumir dessa forma. Você traz uma maturidade já, com toda visão totalmente diferente, mas ainda tem que aprender alguma coisa nova, né? Tem que aprender muitas coisas novas. Né? Interessante. E ela não tinha feito missão, né? Isso é verdade. Falei que eu não fiz quando era jovem, aí eu fiz uma missão de 3 anos, 3 anos, é mais pesado. 2, né? Valeu por 2. Não, mas a experiência é maravilhosa. E eu acho que uma coisa é o seguinte, o Senhor sempre vai estar preparando a gente para aquilo que a gente vai ter lá na frente. Por isso que a gente não entende direito algumas coisas que acontecem na nossa vida e não vai fazer sentido até que elas apareçam. Então, por exemplo, eu tive casos de problemas de saúde na missão que ocorreram com os meus filhos, quando eram crianças, que eu lembrei... dos missionários. Sim, exatamente. Por exemplo, algumas coisas relacionadas à alimentação que eles traziam para mim, coisas que eu tinha vivenciado na minha vida corriqueira. E ele teve também experiências profissionais importantíssimas que ajudaram nesse período de pandemia aí, que quando os missionários tiveram que retornar para casa, nós tivemos que mandar de volta em um dia 62 americanos. E assim, nossa missão, né? Porque todas as missões tiveram que mandar de volta. Isso foi uma coisa, né, do Brasil No final toda. das contas, nós tivemos que mandar quase que 100 missionários, né? Nós tínhamos 180, quase 180 missionários, e fomos a 80, depois 70, depois 60, e assim foi, Mais da metade da missão. E foi interessante porque a experiência profissional que eu tive, eu vi depois que aquilo tudo foi uma preparação para aquele momento da pandemia. Fazer toda aquela logística, mover todo mundo, fechar a casa, fazer coisa rápida, né? E eu tinha essa palavra agora está na moda, né? Um arcabouço, né? De conhecimento para poder fazer. E aí eu falei assim, nossa, senhor, muito obrigado. Porque, então, as coisas são interligadas, entende? Então, para nós, é um grande testemunho de que Deus está no comando. Deus está no comando. E alguns podem se sentir assim, mas então eu sou um peão na mão de um tabuleiro de xadrez, na mão de Deus? Não, não é isso. Você é a oportunidade de participar de um jogo de xadrez em que Deus é o grande mestre dos mestres, entendeu? Então, é um privilégio. Você tá lá vendo, é um privilégio. Você está lá, imagina assim, você está vendo o movimento, entende? Então, é fantástico. E é interessante, porque 4 anos antes de sermos chamados para fazer missão, eu comecei esse curso de psicologia. E eu senti que tinha que fazer esse curso de psicologia. E aí, 1 ano antes de terminar, foi quando nós fomos para a missão. E durante a pandemia, a gente teve muitas questões emocionais dos missionários. Muitas. Imagina. Porque você imagina, você ir para a missão com aquele desejo de ir para a rua, de bater porta, de falar com as pessoas, de ensinar, de almoçar na casa dos membros, de chegar lá, você tem que trabalhar em casa. 2 anos em casa, né? Você não sabe quando que vai acontecer. Você acha que você vai ter conferência de zona, isso a gente tinha, mas tudo virtual, não podia encontrar, não podia sair na rua. Então, foi muito difícil para os missionários. Foi um desafio emocional muito grande.
O preparo que eu tive durante esse período da faculdade me ajudou a lidar com isso Ela também. foi uma grande psicóloga. Foi ajudar, saber como lidar com... Ajudá-los a entender. Questão também. emocional. Exatamente. Mas hoje está tudo normal. Voltou, né? Mas sabe o que é interessante? Voltou entre aspas, melhorou. Porque hoje pode-se tudo, só que com tecnologia. Isso é bom, né? Então, o trabalho tem que explodir, né? Tá avançando. Tá avançando. Bacana. Vocês dois, só de ver, vocês são um casal extremamente experiente. Como foi lidar com jovens de 18 anos? Né? Porque a obra é extremamente sagrada, mas o senhor utiliza jovens de 18 anos, mas utiliza um casal extremamente experiente também. Como que foi essa conexão? Como que vocês eram, a relação de vocês com os missionários? Vocês eram aquele casal presidente super amigão, ou era um pouquinho mais fechado, mais sério, ou puxava a orelha, ou entrava na casa? Fala de tudo. Conta aí. Ixi, a vida. Eu acho melhor eles falarem, viu? As impressões que eles tiveram. Mas assim, eu gosto de botar a mão na massa. Então, tinha lição, eu estava junto, tinha lição, participava de lição de estudo, eu ligava para a Sister, a gente estudava junto, nas conferências de zona eu fazia prática junto, e quando eu ia na casa deles, eu era mãe mesmo, que não fala que a Sister é mãe? Então, eu era mãe, eu cheirava travesseiro. Ixi, a vida, essa eu nunca tinha escutado, hein? Cheirou até os elders, né? Nossa, eu quero cheirar você. missionários, Como é que você tá aí hoje? Porque eu falava o seguinte, missionário tem que ser cheiroso. Por favor, vocês que estão para ir para a missão, não se esqueçam disso. Você imagina chegar na casa de alguém, você tá todo fedido. Falava, não. Então, eu era bem mãezona mesmo. E aí eu falava, olha, vocês podem não acreditar, mas eu estou tratando vocês que nem eu trato meus filhos. Porque eu sou mãe, assim, meio... Eu chego junto, entendeu? Olha, eu tô com vontade de perguntar, tem algum caso que vocês gostariam de contar? Mas provavelmente que ele vai assistir, provavelmente. Se quiserem contar um engraçado, fica à vontade. A galera vai dar risada lá nos comentários, né? Deixa eu pensar aqui com calma. Tem sempre umas histórias, né? Por exemplo, você vai na casa de um missionário, abre o micro-ondas, tá cheio de comida lá dentro, você quase tem um troço, Ixi, a sabe? vida, hein? Mas uma vez eu cheguei numa casa e fui abrir a geladeira para ver, né, como tava. E aí eles são... O que eu acho que missionário é muito criativo. E tinha um bebedouro dentro da geladeira. Fica geladinho, né? E Entendível. ele tirou todas as prateleiras e Se eles estiverem assistindo, eles já vão se identificar. Comenta aí, quem que foi? Quem que comenta aí? E aí ele olhou para mim e falou assim, que água, Sister? Água fresca. Não tinha comida, mas um galão de 5 litros de água junto. O bebedouro. Ah, bebedouro certo. tava lá. Mas assim, muitas histórias engraçadas. Muitas, assim, eles são bem divertidos, assim, e criativos. Eu sempre falava, canaliza essa sua criatividade para encontrar pessoas, para ensinar pessoas e trazer mais pessoas para o reino, né? Bacana, exatamente. Tem que ser criativo. Não, mas acho que se fosse resumir assim, nós fomos duros. Foram Mas não duros no sentido ruim, né? no sentido amoroso. Ela resumiu bem. Nós tratávamos os nossos missionários como nós tratamos os nossos filhos. Certo. Então, com seriedade, a gente cobrava mesmo, estava ali para fazer missão. Tá doente, vamos cuidar da doença, mas não deixa a doença ir para outros lugares, né? E Tirar o foco. tirar o foco e tudo mais. Então, acho que esse era o nosso foco principal, né? Então, éramos bem firmes. A palavra não é dura, é Firmes. firme, né? Tanto que a gente tem uma expressão, tinha uma expressão, né, que falava para eles nas cartas e sempre nas entrevistas, eu terminava falando assim, fique firme. Fique firme. Fique firme. Então, os nossos elders e sisters conhecem a gente por fique firme. Virou até meme, eu acho. Isso daí. Mas acho Legal. que esse é o resumo. Mas trabalhar com esses jovens, fantástico. Fantástico. Porque, veja bem, no dia, eu não lembro que dia que foi, mas em março, quando eu recebi o e-mail, né, caiu no celular, estava numa conferência de zona em Uberlândia. E aí veio a instrução de não terão mais reuniões na igreja, né? E aí o departamento missionário falou assim, olha, não é mais para ter reuniões, conferências de zona, missionários em casa e tal. E agora, o que nós vamos fazer? E foi esses jovens de 18, 19 anos que imediatamente começaram... E sabe o que é interessante? Nós não tínhamos smartphone nessa época. A gente tinha... Tijolinho. Mais velhinhos, lembra? O tijolinho lá, os Aham. Nokia, que não quebra pra nada, né? E eles começaram a ensinar por mensagem de texto e Os ligando e Mensagem tal. de texto. Nossa. Direto. E foram até que uma dupla de vocês falou assim, presidente, podemos usar o Facebook para ensinar? Eu falei, pode, mas aonde? Nós vamos na capela. CHF, Tudo bem, né? se o bispo deixar, tudo bem. Foram para a capela e tiveram batismo. Olha. Falei, opa, e aí começou, sabe? O trabalho assim, são fantásticos. Então, eu
nós voltamos na missão eu sempre tive essa visão, porque eu servi como bispo, servi como presidente de destaque. Para mim, a juventude é o que nós temos de melhor nessa igreja, a juventude. Eu sei que muitas coisas se falam, mas os jovens estão passando por... Eles sim são, mas se eles estão aqui hoje, passando pelo que estão passando, quem é que está à frente desse trabalho? É Deus. Deus mandou os melhores. Era para estar, né? E eles são os melhores. A verdade é essa, são os melhores, entende? Então, eu sou fã, ficava feliz da vida quando eu via que eles tinham inspiração, ideias e só vamos lá. E, claro, os líderes estão para conduzir, né? Da mesma forma, o inimigo também vai tentar usar toda aquela energia, aquela vibração e tudo mais, só aquela ideia para... E aí você... Esse é o processo de aprendizado, né? É você identificar e tal. Então, foi fantástico. Foi uma experiência maravilhosa. Bacana. Deu para sentir que o espírito missionário poderoso de vocês. Bacana. E eles foram preparados para isso, né? Na pandemia, por exemplo, a gente está falando de preparação, que a gente foi preparado. Eles também. Eles também. Porque quem que fez toda a parte de tecnologia acontecer? Foram esses missionários, eles foram precursores. Nós somos zero de tecnologia. Eu sou zero de tecnologia. Ela conhece alguma coisa, para usuária. Então, eles comandavam, né? Foram eles que fizeram. Legal. Desviando um pouquinho do assunto de missão, os missionários devem ter adorado aí, dando um remember aí, sobre 70 agora, né? Faz quanto tempo, mais ou menos, que o senhor está no chamado de 70, Elder? Eu fui apoiado em abril de 2022, na Conferência Geral de abril de 2022. Faz um ano, então, praticamente. Um ano. Mas o meu chamado começou em agosto. Na verdade, eu já comecei o chamado em 1º de julho, quando terminei a missão, porque eu recebi o chamado em novembro, mas nós não podíamos comentar com ninguém. Só ia se tornar público com um anúncio no Church News, que agora no site da igreja, né? Sai o apoio, né, na quinta-feira para as autoridades gerais e o Church News, o site da igreja, publica imediatamente, né? Então, nossos filhos nem sabiam disso. E aí, fomos lá para Salt Lake e tal, fui apoiado, só que a minha designação era presidir a missão Brasil Goiânia. Então, esse período de transição, que alguns falam assim, nossa, você tinha 2 chapéus, né? Então, 70 presidente de missão, como é que foi isso e tal? Foi simples, eu terminei a missão, então teve que esperar lá, presidi, terminando. Então, quando eu estava com o presidente de destaque, eu não era 70, eu era um presidente de missão, conversando com o presidente de destaque, eu estava lá para servi-lo e tal, e aguardando. Dia 30 de junho terminou o chamado, dia 1º de julho nós pegamos um avião, voltamos. Na semana seguinte, aí eu estava com o Elder Del Guerço em Santos, no primeiro conselho de coordenação, aí como 70 diário, e aí vamos lá fazendo trabalho e tal, né, e fazendo a passagem, né, que o Elder Del Guerço estava terminando o chamado dele, e aí comecei a servir. Nesse chamado. Show, legal. Muitas vezes alguns membros confundem 70 diária com 70 autoridade geral. Às vezes fala só 70 e o senhor poderia explicar um pouquinho para quem está assistindo qual a diferença de um 70 diária? O ofício do sacerdócio é o mesmo, né? 70 é 70. Né? O chamado é para ser uma testemunha especial de Jesus Cristo e auxiliar o quórum dos 12 apóstolos. Só que o 70 autoridade geral, ele encerra todas as suas atividades profissionais, particulares, e dedica-se integralmente a serviço da igreja até os 70 anos de idade. Então, não tem... termina-se a carreira, né? Ou seja, as coisas seculares... Uma missão eterna. Ele está totalmente a serviço da igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Enfim, isso é autoridade geral, né? É autoridade geral. O 70 diária não. O 70 diária, eu tenho a minha vida profissional, de segunda a sexta eu tenho que prover o sustento da minha família, eu tenho meu trabalho, a carreira, enfim, tudo mais. E o meu tempo livre, que é basicamente os finais de semana e algumas noites da semana, né, eu uso para servir a igreja, né, o Senhor. E agindo sob a direção da presença diária. A presença diária, aqui no Brasil, especificamente, são 3 autoridades gerais, né, e eles cuidam de toda a igreja aqui no Brasil, e eles têm um quórum. Nós, no Brasil, temos o privilégio de ter um quórum específico só para o nosso país. Então, nós temos... me fugiu o número agora, são 23 ou 26, mas enfim, acho que são 23, né? 70 diárias que trabalham para auxiliar a presença diária nesse cuidado da igreja. Então, treinando os presidentes de destaque e tudo mais. Então, o propósito de um 70 é ajudar os 12, porque os 12 não vão conseguir, é fisicamente impossível, mundo inteiro, né? Tá no mundo inteiro. Então, eles mandam 70 para fazer isso. 70 autoridades gerais e os 70 diários. Né? Qual seria aí, bem na prática, as responsabilidades de uns 70 diários? Tem que viajar muito, todo final de semana? Não, a irmã acompanha ele nas viagens sempre?
Hoje eu estou aqui em designação como 70 diária, né? Eu vim designado por presidente Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos, para presidir a conferência da Estaca Ponta Grossa. Então é o próprio apóstolo que designa você. A gente recebe uma carta, cada designação, né? É o presidente do Quórum dos 12 quem designa. Né? Bacana. Ela não tem esse chamado, ela não tem compromisso nenhum, designação nenhuma de estar comigo, de me acompanhar. Pode, né? Nesse caso eu trouxe porque aqui mora a minha sogra, o irmão dela, então está minha família, né? Então já viemos juntos, né? Mas ela não vem cumprir uma designação, né? A designação é minha, né? Então o trabalho consiste, além de você presidir conferências de estaca, nós temos a responsabilidade de cuidar de conselhos de coordenação. Então pensa assim, a área de uma missão, a missão tem uma área geográfica, né? Então pensa que Ponta Grossa faz parte de uma área geográfica que é a missão Curitiba. Certo. Né? A missão Curitiba tem um conjunto de estacas, tem um presidente de missão, e a soma desse presidente de missão, presidentes de estaca e o presidente do templo formam o que se chama de conselho de coordenação. O 70 de área preside esse conselho. Então, certo. Cada conselho de coordenação, ou seja, cada área de uma missão que tem um presidente de missão, presidentes de estaca e um templo designado. Muita coisa para cuidar, né? Tem um 70 de área designado. Né? A minha designação hoje é presidir o conselho de coordenação de Santos e de Campinas. Eu tenho 2 conselhos que eu cuido. Aí o trabalho é mais na linha de frente, né? Então, não linha de frente, mas eu atuo para treinar os presidentes de estaca, para ajudar os presidentes de estaca, para a gente poder fazer com que o programa, com que a visão dos apóstolos, né, que as prioridades proféticas possam ser colocadas em prática. Então, cada conferência geral, a gente recebe instruções de liderança e a gente tem a missão de fazer com que o que foi falado lá chegue até todos os líderes, através da linha do sacerdócio, que é presidente de estaca, bispo, presidente de quórum, e assim vai até o membro lá embaixo. Interessante. Então, o 70 de área tem essa missão, né, de fazer com que isso chegue lá e fazer com que as prioridades proféticas sejam cumpridas, né? Cumpridas, né? Legal. Nós temos na área Brasil a visão para a área, né, que muitos líderes, os líderes do sacerdócio sabem, né? Então, o nosso trabalho aqui é fazer com que a visão para a área Brasil seja colocada em prática. Essa é a grande missão do 70 diário, entende? Ajudar os presidentes de estaca, treinando, instruindo, visitando junto, entrevistando, enfim, né? A fazer com que a visão para a área possa... Porque essa visão para a área, na verdade, não é uma visão da presidência diária. É a visão de Deus, do Senhor, que vem por revelação através dos canais do sacerdócio para que a igreja possa crescer aqui no Brasil. Qual seria a visão da área, a importância que a área está dando para os jovens no Instituto? Né? Que conselhos vocês dariam, vendo as dificuldades hoje em dia, vocês que presenciaram essas super dificuldades na missão, bem na prática, o que vocês aconselhariam como casal mesmo para os jovens do Instituto hoje em dia? Olha, primeiro porque uma das grandes prioridades proféticas é a nova geração. Nessa última conferência geral, nós fomos instruídos muito sobre a nova geração. E a nova geração é do 0 até os 30 anos solteiros. Inclui aí os jovens do Instituto. Entende? Então, a grande prioridade que eu daria para um jovem do Instituto é vá ao templo. Vá ao templo. Conecte-se com Deus no templo. Entende? O presidente Nelson tem falado muito isso. Né? E para você ir no templo hoje, você precisa ter 11 anos de idade, naquele ano em que você faz 12, né? E ter a sua recomendação de uso limitado. Você já começa a frequentar o templo. Uma criança também pode ir ao templo, se preparar para ir ao templo, né? Para quando chegar na idade poder ir. Mas falando especificamente para o público do Instituto, né? Vão ao templo. Tem uma recomendação válida, né? Uma recomendação... Me fugiu a palavra da recomendação, não é de uso limitado. Bom, uma recomendação plena, né? Para você ir ao templo. Mas eu não tenho, eu acabei de fazer 19 anos, ou 18 anos, não tenho. Como é que eu faço? Vai até seu bispo e fala, bispo, dá um jeito. Eu quero ir para o templo. O que eu tenho que fazer? Tem que ter metas, entende? Você tem que ir ao templo. Entende? Que conselho, hein? Ir ao templo. E a última pergunta, para finalizar, isso é interessante. Que tipo de alunos vocês eram no Instituto, na juventude de vocês? Vamos lá. Firmes, duros, vamos dizer assim. Olha, eu gosto de estudar. Gosto de estudar. Eu sou estudiosa. É? Não, eu para falar a verdade, assim, eu sempre, e até hoje isso, assim, eu sempre apreciei tudo que vem do Evangelho. E as Escrituras são um bálsamo na minha vida.
Então, fazer seminário e fazer instituto sempre foi muito especial. Eu tive um professor que até ele está servindo como presidente do templo lá, De Recife? Yatir, né? Presidente Yatir. Eu lembro das aulas dele porque ele é muito divertido, mas assim, tive outros professores, assim, para mim sempre foi, mas o estudo do evangelho, né? Diário. Por isso que a gente vem para o instituto, a gente vem para a igreja, porque para nos ajudar a viver o evangelho diariamente. Né? Então, acho que essa é a coisa, de você poder ter esse relacionamento, sabe, com o Salvador Jesus Cristo. Então, eu acho que eu fui uma boa aluna. Então foi estudiosa, como você falou. Foi estudiosa, estudava as lições, preparava. Eu acho que eu fui estudiosa. Legal, bacana. Eu frequentei pouquíssimo instituto. Eu frequentei acho que 1 ano do instituto. E eu lembro que aí quando eu voltei de missão, eu fui chamado professor do instituto. Olha aí. Não lembro por quê. Numa classe que era durante a semana. Ele foi meu professor. Eu fui professor dela, Mas a classe era boa. A classe era bacana, porque a aula era das 6 horas da manhã, né? Era uma classe diferente que tinha lá com algumas pessoas que não podiam ir. E foi o ano antes da gente casar, né? Eu lembro que o curso foi Doutrina e Convênios. Aí nós casamos. Naquela época não tinha tanta ênfase dos jovens casados fazendo instituto. Eu não sei se era assim, né? Ou se a gente que... sentia isso, não tinha tecnologia, então o negócio era meio atrasado naquela época, né? Mas a gente casou e aí, bom, então, né? E logo depois que nos casamos, eu fui chamado bispo. Aí não tinha como fazer instituto mesmo. Aí acabou. Tava outras prioridades. Ele era tão bom aluno que ele foi chamado para ser professor. Coisa boa. Em 1 ano ele bateu a meta, vamos dizer assim, né? Ou ele foi chamado professor para ser um bom aluno, também não sei. Mas o nosso instituto eram as aulas, né? Era basicamente o instituto, a gente passou aqui para essa sede de instituto, um trem maravilhoso, né? Bonito aqui, né? Fala do trem aqui, uns goianos. Olha o trem. Mas coisa Pode maravilhosa. admitir, o Instituto Ponta Grossa é o mais bonito do Brasil, né? É bonito. Mas o de Goiânia tá na mesma... Desculpa, tem que fazer propaganda. Não deu. Aqui, né? Presente Murilo, você me deve essa aí. Mas é fantástico, né? Vocês têm uma estrutura maravilhosa. Gente, se eu fosse jovem hoje, solteiro, né? Abaixo, porque eu sou jovem ainda, né? Mas se eu fosse jovem, na idade do instituto, e tivesse uma sede dessa, eu estaria aqui o tempo todo. Todo sábado. Sem dúvida, lógico, sem dúvida alguma. Aqui é um lugar ótimo para namorar, por exemplo. Vamos, traga a namorada, fica aqui, passa o dia aqui, vamos ter aula, vamos jogar, vamos nos divertir. Fantástico, fantástico. Bacana. Tem que lotar esse lugar aqui. Tem que lotar. Elder, irmã, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi maravilhosas as histórias, experiências de vocês. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ficava mais tempão aqui, né? Mas vocês têm compromissos, né? Tem designações que têm que ser cumpridas. Muito obrigado mesmo. O pessoal aqui do Instituto Ponta Grossa vai adorar. Pessoal, mete o like aí no YouTube, compartilha com todo mundo, né? Para todo mundo compartilhar dessas experiências aqui conosco também. Tá certo? Muito obrigado. E é isso. Vou te dizer, podcast do Instituto PG. A gente pode fazer um minuto de consideração final? Claro. Já estava encerrando aqui. Pode ir? Não, a gente gostaria de agradecer muito esse privilégio de estar com vocês. Sem dúvida nenhuma que... meu marido estava falando aqui do estudo, também fiquei encantada, né? Porque a gente vê como o Pai Celestial, ele prepara tudo, ele dá o melhor para os seus filhos. E essa é uma prova, não só do espaço físico, que é muito bom, mas do que é ministrado, do que é ensinado. Então, assim, eu sei que essa é uma experiência que vai aproximar demais, né? Tá aqui no Instituto, vai aproximar você, jovem, do Salvador Jesus Cristo. Vai te ajudar a saber aquilo que Ele quer para você, que você faça. Porque tem muita coisa que tem reservado, o Senhor tem reservado para a gente não sabe. Mas Ele sabe como nos mostrar isso. Então, eu sei que aqui é um lugar de revelação. Maravilha. Muito obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui com vocês. Um privilégio nosso. Nossa, muito obrigado também. Mas eu senti que tinha só compartilhar meu testemunho. Com certeza. Então, queria só dizer para vocês, jovens, da natureza sagrada dessa obra, né? Eu sei que Deus vive e que Jesus é o seu Filho. Cristo, ele ressuscitou o 3º dia. Ele está vivo. Ele dirige a sua igreja. Isso não é conversinha. É real. O Salvador está no comando de todas as coisas. Deus, ele preserva o livre-arbítrio de tal forma que vocês não podem imaginar. Por isso, a gente tem que ter cuidado, zelo, né, com o uso desse dom.
Mas Deus sabe que nós vamos errar e por isso ele concede o dom do arrependimento. E é graças ao Salvador Jesus Cristo. Então todas as coisas são interligadas, sabe? Então graças ao amor do Salvador, porque Cristo era Deus antes, ele era o grande Jeová. Né? Deus desceu do seu trono e veio e viveu uma vida aqui mortal, simples, foi humilhado, ele se submeteu a todas as coisas para que nós pudéssemos usar o livre-arbítrio. Então, se você passa por algum momento de dificuldade e está sentindo num buraco, fiz bobagem, não tem mais, agora minha vida não tem mais jeito, procura o seu bispo, confessa, porque Cristo pagou todos os seus pecados, os nossos pecados. Todos nós precisamos do dom do arrependimento. E eu sei que Russell M. Nelson é seu profeta, vidente revelador. É impossível ouvir as palavras do presidente Nelson, dos seus conselheiros, dos demais apóstolos, das autoridades gerais, e não sentir o poder de Deus. Essa igreja é o reino de Deus. E muito em breve o Salvador vai estar aqui, em pessoa, governando tudo. E aí nós vamos viver em paz. Esse é o testemunho que eu queria deixar com vocês. Eu queria encerrar só com uma coisa, fazendo um convite para vocês. Leia o livro de Mórmon todo santo dia de sua vida. E se você fizer isso, não tem como não ter o Espírito, não tem como não ter respostas para as perguntas da sua vida. Muito obrigado pelo seu testemunho, Elder. Fiquem firmes, vão ao templo, né, e leiam o livro de Mórmon. Né, e muito mais. Quantos conselhos vocês deram aqui pra gente hoje, né? É um grande privilégio, um tesouro isso que vocês compartilharam. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vou encerrando aqui. Galera, compartilhe esse vídeo, esse podcast. Vou te dizer, podcast do Instituto PG. Vou te dizer, o podcast do Instituto PG.